Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Começar esse vídeo de hoje aqui falando sobre a situação da Caixa Econômica Federal, que está encerrando aí a conta de alguns P2Ps, né? E também de alguns traders de criptomoedas, já vou dar mais detalhes sobre isso. E falar também sobre o caso da Atlas Quantum, né? Que teve mais reviravoltas, mais novidades em relação ao caso. Eu falei anteriormente sobre a situação da empresa, né? Sobre a questão dos atrasos, que eles se explicaram, mas tem coisa nova aqui, tá? Inclusive estão vendendo até bitcoins dentro da plataforma, não a empresa em si, né? Mas algumas pessoas que têm bitcoins lá que supostamente estão presos a 30% de desconto. E até o final desse vídeo eu vou dar todos os detalhes em relação a esse caso, então já viu que esse vídeo aqui tá muito importante, muito informativo. Se eu fosse você, não sairia daí até o final, tá galera? E antes de começar esse vídeo, eu falo pra você que é novo no meu canal, que ainda não é inscrito, peço pra você que se inscreva, tá? Que todo dia tem vídeo novo, já vai logo dando like e compartilhando com geral inteira, tá? Também se você quiser aí entrar em contato comigo, o link do Instagram do canal, o link também de um grupo de discussão lá no Telegram e também o número do WhatsApp do canal estarão aqui embaixo na descrição. Agora vamos comentar sobre esse caso aí da Caixa Econômica Federal, fazer esse tipo de cancelamento de contas, tá? As contas estão sendo canceladas, claro também que tem essa questão do aviso prévio, e eu alerto para vocês que se vocês tiverem conta na Caixa Econômica Federal e operarem aí com valores consideráveis de Bitcoin, você pode meio que entrar no radar da Caixa, tá? E fica muito alerta se você receber algum tipo de aviso prévio, porque eles têm obrigação de conceder esse aviso prévio se você tem algum dinheiro lá, que são cerca de 30 dias, tá? Olha, em relação a essa proibição da empresa, tá? Vocês sabem o meu tipo de posicionamento se vocês acompanham o meu canal de uma longa data. Eu sempre defendo ali a questão da propriedade privada. Então, se um banco privado, tá? Presta bem atenção, frisa nesse tipo de frase. Se um banco privado, ele meio que vai lá e encerra a conta da pessoa, fazendo aviso prévio, devolvendo o dinheiro, é um tipo de liberdade do banco privado. Só que nesse caso aqui é completamente diferente. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública, 100% pública, sustentada aí com os impostos dos, digamos assim, pagadores de impostos, né? Que são aí pessoas que são roubadas, é o chamado roubo legalizado, o chamado imposto. Como a pessoa paga, como eu, como você, pagamos por esse tipo de serviço, temos o direito de exigir aí que tenhamos aí um tipo de poder de decisão em relação ao tipo de ação tomada ali pela Caixa Econômica Federal. Então, somente nesse caso aqui, nesse caso restrito da Caixa Econômica Federal, por ser uma empresa pública e prestar um serviço público, ela não pode ali meio que encerrar contas sem tomar ali o tipo de opinião da sociedade sobre o que as pessoas acham daquilo. Inclusive pessoas que operam com criptomoedas que também estão pagando ali por esse elefante branco, né? Sustentando ali o salário dos parasitas que lá trabalham. Ou melhor, que lá parasitam, né? Porque parasita não trabalha, só faz ali apenas ficar ali sugando, né? A teta do Estado. Então ali não tem nenhum tipo de benefício para ninguém, tá? Somente para quem está lá parasitando. Mas a questão é o seguinte, a empresa vem encerrando essas contas aí de quem já tem as contas lá nessa empresa, né, na Caixa Econômica Federal, e quem também pensa em abrir contas. E esse foi o caso aí de um empresário, né, que tem uma empresa aí, ele quis abrir um tipo de conta para uma filial, né, da empresa, e ele não conseguiu abrir essa conta, tá? A Caixa Econômica Federal se negou, dizendo que não era interessante comercialmente para a empresa. Tá? Isso pode meio que fazer sentido para o Santander, para o Itaú, para Bradesco, que são agências privadas, que não tem um centavo de dinheiro público. Eles fazem ali com a propriedade privada, eles alocam recursos deles, eles prestam o serviço que eles quiserem. Só que Banco do Brasil, que é ali 51% público, e principalmente Caixa Econômica Federal, que é 100% público, olha, isso aí beira o ridículo, para não dizer outra coisa aqui bem mais grave, tá? Mas enfim, esse tipo de medida afeta aqui pessoas que são P2Ps, né? Então se você compra e faz revenda de Bitcoin, você pode estar na mira deles. Claro que não é todo mundo, tá? São apenas alguns, principalmente aquelas pessoas que são mais conhecidas, né? Eles colocaram aqui que são quem foi afetado por essa medida são pessoas aí que movimentam milhões de reais. Então não é aí peixe pequeno, mas de qualquer forma eu creio aí que nenhuma pessoa ali que movimente cerca de R$ 1 ou R$ 1 milhão deve ser impactado por essa medida, porque eu vejo essa medida como arbitrária e sem nenhum sentido, sem nenhum fundamento, tá? Isso também pode promover aí sustos em pessoas que movimentam quantias baixas, né? Que apenas leiam uma manchete que
não se informe, não se intere, ou também não queira aí correr o risco de ter aí sua conta encerrada futuramente, que tenha aí meio que problemas e possa acabar até abandonando o Bitcoin. Então isso acaba prejudicando o setor de criptomoedas sim. Essa medida inclusive já foi contestada até por um deputado do PSL, que para minha surpresa, se um deputado, né, um deputado geralmente não está interessado ali em meio que cortar asas de instituições públicas, mas o deputado veio se pronunciando falando que a empresa teria, pelo menos, né, ele falou, não que ele não questionou diretamente a ação da empresa, mas pediu explicações. Ora, quais são os critérios utilizados pela Caixa Econômica Federal para fazer esses tipos aí de encerramentos de contas, ou então para não permitir a abertura de novas contas? Ele pediu aí que fosse meio que aclaradas, que fosse aí explicado esse tipo de situação, mas não criticou ali diretamente a atitude, mas olha, de um deputado já é algo que já era inesperado, tá? A gente não espera muita coisa deles, tá? Então para você ver que até um deputado questionou esse tipo de medida, mas esse tipo de como foi feita essa medida, porque de fato a coisa foi bem grave, tá, rapaziada? E aí algumas pessoas, né, acabam meio que se prejudicando com isso. Antigamente tinha a questão de encerramento de conta de exchange, né? Como por exemplo, a Voltime recentemente teve sua conta encerrada na Caixa Econômica Federal, ele entrou com um processo ali no CAD, e aí o CAD foi lá e meio que determinou, né? Ele tomou ali um tipo de medida que era favorável à empresa, e a Caixa Econômica Federal foi obrigada a meio que novamente reabrir a conta da Voltime, tá? Mas enfim, deixando esse papo aqui de lado, se tiver algum tipo de atualização em relação a esse caso aqui, se a Caixa Econômica Federal voltar atrás, eu estarei aqui gravando novos vídeos para vocês falando sobre a situação. Mas vamos falar aqui sobre a situação da Atlas Quantum, justamente falando aqui sobre questão de atualização de informação, tá? Porque alguns dias atrás eu gravei um primeiro vídeo falando sobre os atrasos dos saques, né? E aí algumas pessoas vêm falar, não, Rodrigo, isso aí é normal, cara. Isso aí de vez em quando acontece porque a empresa ali meio que acaba super lotada ali de pedidos e houve ali um grande pânico, um grande terror aí com a notícia de que a CVM estaria ali para multar a empresa, e algumas pessoas acabaram ali fazendo saques no caso com uma demanda muito alta, e a empresa ali está meio que administrando ali aqueles saques, mas que todo mundo vai receber os seus saques. E aí depois disso eu fiz um vídeo aqui falando sobre isso, tá? Não estava aqui dizendo com certeza que esse tipo de medida estava sendo tomada pela empresa, mas aqui eu expus o lado da empresa porque eu exponho aqui o contraditório. Mas a questão é o seguinte, tá? Parece que os saques continuam em atraso, tá? Eu recebi aqui comentários de algumas pessoas falando que estão recebendo normalmente, que era até mentira, era falácia minha, rapaziada. Olha só, uma coisa é você receber, tá? Você receber não quer dizer que todo mundo esteja recebendo. Tá? Você pode ser uma pessoa que de fato esteja ali sendo privilegiada, esteja até tendo sorte. Mas eu vi muitos comentários, não foi apenas um, dois ou três comentários não, foram vários comentários falando que estão atrasados sim, tá? Que já tem dias de atraso, e a própria empresa, a própria Atlas Quantum, questionada sobre a questão dos atrasos, confessou o atraso que está tendo aí de alguns dias, tá? Inclusive eles falaram aí que as pessoas que tiveram aí os seus dias atrasados vão receber aí cerca de 25% de lucro, né, a mais sobre o dinheiro que ficou paralisado ali. Vou tentar explicar melhor. Se a pessoa era para receber no dia 1º, a pessoa recebe no dia 5, ou seja, foram 4 dias aí de atraso, a pessoa vai receber 25% de acréscimo sobre esses 4 dias atrasados, tá? E assim, isso não é bom. Vocês sabem aí, quem é já mais velho, quem já é mais antigo aí em criptomoedas, empresas aí de rendimentos, né, envolvendo criptomoedas, isso é horrível, tá? Isso é péssimo, tá? Embora a Atlas Quantum não tenha aquela estrutura de pirâmide financeira, como ela trabalha ali com dinheiro de terceiros e não tem uma auditoria externa, eu não coloco minha mão no fogo. Eu particularmente nunca investi nessa empresa. Aliás, empresa nenhuma que prometa aí rendimentos aí, digamos assim, menos garantidos, né? Porque quando a gente fala em questões de dinheiro, quando toca na nossa carteira, é algo muito complicado, tá? E assim, eu não recomendo porque geralmente quando começa esse tipo de proposta, não, vocês vão ganhar mais, é porque a coisa está meio que degringolando, a coisa tende a piorar. Não estou dizendo que esse é o caso específico da Atlas Quantum, mas geralmente em outras empresas, quando essa medida foi tomada, a coisa acabou aí meio que se agravando. Eu não estou dizendo que isso aqui vai acontecer necessariamente com a Atlas Quantum, mas fica perigoso. Tá? E assim, os atrasos de saque também foram meio que traçado um paralelo entre essa empresa e a empresa Bitcoin Banco, que já vem aí há meses atrasando pagamentos, que a pessoa não consegue fazer saques. Inclusive, tá, do mesmo jeito que ocorreu com a Negocie Coins, que há meses atrás algumas pessoas que tinham dinheiro lá meio que colocaram
aqueles bitcoins em liquidação, ou seja, venderam por um percentual mais baixo. Tem gente de lá que está vendendo, no caso da Atlas Quantum, né, agora, que está vendendo bitcoins a 30% de desconto, exatamente. Então, se o bitcoin está valendo aí 10 mil dólares no mercado comum, lá está valendo cerca de 7 mil dólares. E aí você pode pensar, nossa, tá uma baba, né, porque de fato aí 30% de desconto não é todo dia que se vê. Mas você tem que analisar vários fatores aí muito, digamos assim, fatores aí que são fatores aí que contribuem para o risco, que você tem que analisar, tem que ponderar aí no seu cálculo. Primeiro, a questão do preço, né? Porque se vamos dizer que esse bloqueio dure aí mais 2 semanas, não estou dizendo que vai durar, vamos dizer que dure, tá? Alguns especialistas preveem aí que se o Bitcoin cair, ele pode cair para 8 mil dólares. Alguns mais alarmistas, eu não creio que de fato que vai acontecer essa previsão mais alarmista, mas nada é impossível. Alguns mais alarmistas dizem que o Bitcoin vai cair para 5 mil dólares. Ou seja, você vai estar correndo um risco de você até não receber esses bitcoins que você está comprando, tá? Porque de fato, nada aqui é garantido. Você vai correr o risco aí de comprar um tipo de ativo que você não sabe nem se vai receber no futuro. E se você receber, caso haja essa queda aí para 8 mil dólares, você vai ter aí seu lucro minorado, você vai correr um risco por um lucro minorado. E caso haja aí uma queda de fato para 6, 5 mil dólares, você ainda vai ter prejuízo, ainda você vai receber em atraso esse dinheiro se você receber. Então, olha, será que de fato é tão vantajoso assim? Eu meio que ficaria aí meio com o pé atrás. Eu não estou fazendo nenhuma compra desses bitcoins. Poderia aí estar com 60% de desconto. Eu não compraria porque justamente eu falei, não há a garantia de que você receba aquele dinheiro, tá? Por exemplo, no caso de quem comprou bitcoins lá na Negocicoins. Até agora está com o dinheiro preso lá, tá? E a coisa tende aí meio que a piorar. Tá, em relação a Negocicoins, tá, em relação ao Bitcoin Banco. Não estou aqui falando em relação diretamente à Atlas Quantum, até porque a coisa está no início e a gente não sabe aí como é que vai se desenrolar o negócio. Algumas pessoas estão dizendo que é pirâmide, porque bastou aí a CVM emitir um comunicado proibindo aí a captação de novos clientes para a empresa ali meio que já começar a atrasar saques. E de fato isso é muito perigoso. Então não estou aqui fazendo defesa de CVM, eu acho que isso é um órgão inútil que também não deveria existir, tá? Mas a questão é o seguinte. A Atlas Quantum não tinha estrutura eu não acreditava de fato assim, eu não pensava que a Atlas Quantum fosse uma empresa piramideira, até falava, olha, a Atlas Quantum não tem aí estrutura de pirâmides. Mas eu sempre dizia, olha, não tem auditoria, a gente não sabe como é que é feita ali as operações, não há transparência, então eu particularmente não coloco e não recomendo, e justamente meio que algumas pessoas estão dizendo aí que a casa já está começando a cair. Então se você tem dinheiro lá, eu peço para você que mantenha cautela, mantenha calma, tomara que vocês recebam, tá? Eu não tô aqui contra ninguém, nem contra a empresa, de fato, eu não quero que haja mais um novo tipo de choque, um novo tipo de Bitcoin, um novo tipo de escândalo como que aconteceu com o Bitcoin Banco. Já pensou se isso sai na imprensa? O caso que já aconteceu com o Bitcoin Banco já está gerando repercussões aí muito graves, tanto na mídia quanto no Congresso Nacional. Imagina se vem mais outra empresa aí e fala, não, então está confirmado, empresas que negociam com Bitcoins são de fato aí fraudulentas e tem que haver regulamentação mesmo, a própria população vai requerer isso. Tá? De fato, isso aí é muito triste, eu vejo aí com muito pesar o que vem acontecendo, tá? E assim, tomara que essa situação melhore, tanto em relação ao Bitcoin Banco, tanto em relação a Negocicoins, e que esse tipo de coisa, esse tipo de problema não volte mais a acontecer, tá? E que de fato a CVM também pare de encher o saco, que as coisas melhorem para todo mundo, beleza? Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima.